Olá, pessoal, boa noite a todos. Sou Juliana Silva, uma das diretoras do Secretariado da Inovação Empresa Júnior de Fisioterapia, e é com muita alegria que venho anunciar a próxima apresentação intitulada Impactos do Confinamento durante a Pandemia na Saúde do Atleta, ministrado por Júlio Miranda e Jonathan Ayrton. Júlio Miranda é graduando do nono período do curso de Fisioterapia da UFVJM, é membro fundador e o atual presidente da Liga de Fisioterapia Esportiva da UFVJM, a LIFE, e é membro integrante do grupo de estudos Health Science Research Group. E Jonathan Ayrton é graduando do sexto período do curso de fisioterapia da UFVJM, faz parte de grupos de estudos voltados para fisioterapia esportiva e ortopedia e é membro da LIFE UFVJM. Desejamos a todos uma excelente apresentação. Então, pessoal, boa noite aí, né, a todos. Hoje nós vamos estar falando um pouco aí sobre os impactos do confinamento durante a pandemia na saúde do atleta. A gente vai trazer aí algumas considerações da literatura atual. Vai ser apresentado aí pelo Jonathan, né, e por mim, como fomos apresentados aí pela Juliana anteriormente. Bom, a gente planejou estar falando aí, introduzindo um pouco sobre o assunto, depois eu vou estar falando aí sobre as influências no condicionamento físico e na saúde mental do atleta, e também no manejo da saúde do atleta durante o isolamento. Aí o Jonathan vai estar falando do retorno ao esporte e também dos cuidados com o atleta infectado. Então, aí, desde do Então, final aí, pessoal, doutor, vai lá, Diogo, assunto. eu estava com o YouTube aberto aqui. Então, galera, boa noite. Como a gente já sabe, no final de 2019, início de 2020, o Covid-19 ele se tornou um grande problema aí de saúde global. Com isso, a principal medida adotada pelos governantes foi a prática do isolamento social. Essa prática ela foi de suma importância para estar reduzindo aí, né, a propagação da doença. Porém, essa prática ela também nos impôs algumas restrições. E uma dessas restrições é a prática da atividade física. E vale lembrar que quando a gente fala aí de esporte, né, esporte, atividade física, que os dois eles têm uma íntima relação. E assim como a gente tem o esporte profissional e o esporte amador, nós também temos os atletas profissionais e também os atletas amadores, né, os entusiastas aí do esporte, que o praticam por meio de lazer e também de manutenção da sua atividade física, da sua saúde. Com isso, algumas sociedades científicas, como o Colégio Americano de Medicina Esportiva e também a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esportes, eles divulgaram algumas guias e recomendações, né, para estar auxiliando os profissionais na prescrição de atividade física de uma forma mais segura. Nesses relatórios, eles enfatizaram principalmente a importância que a atividade física tem para estar aí melhorando o nosso sistema imunológico e, principalmente, porque a atividade física ela vai ajudar a combater doenças como a diabetes, a hipertensão e também a obesidade, que são doenças que, quando associadas aí ao Covid-19, elas vão aumentar e muito, né, o nível de morbidade. Então, essa questão da atividade física aí durante a quarentena, lógico, de uma forma mais isolada, de preferência em casa e com acompanhamento, nem que seja ali online de um profissional, ela vai ser de suma importância. Agora, em relação ao esporte profissional, pessoal, desde o início de 2020, todas as competições elas foram canceladas e algumas adiadas por tempo determinado, competições aí importantes, como campeonatos nacionais, Olimpíadas, ligas de basquete. E esses cancelamentos, eles impactaram a vida desses atletas de diversas formas. Esses atletas tiveram aí impactos fisiológicos, impactos sociais, psicológicos e também financeiros. Por quê? A maioria desses atletas aí, eles estavam ali no meio da competição, né, no meio do campeonato, atletas olímpicos, por exemplo, eles estavam aí em 3 a 4 anos, né, preparando para essa competição, eles tinham todo ali um cronograma, todo um planejamento para essa competição,
E com esse adiamento aí, em tempo determinado, eles ficam impossibilitados, né? Impossibilitados de estar planejando aí novamente competições por enquanto. E também, né, tem que contar de impactos associados, né, que vem com o isolamento social. Porque os atletas, eles também, como a gente, durante esse período aí de incerteza, de isolamento, eles também têm uma piora na nutrição, na qualidade de sono, tem uma diminuição na massa magra e também da capacidade muscular, e também eles vão ter uma maior propensão a vícios e a depressão. E essas coisas, a curto e longo prazo, elas vão afetar negativamente, né, a performance dos atletas. Então, pessoal, agora a gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre esses assuntos para vocês. Bom, pessoal, então a gente vai para a primeira parte aí, onde eu vou estar falando das influências do isolamento no condicionamento físico e saúde mental do atleta. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Vou desligar o som aqui para não dar eco. Beleza, valeu, Joe. Bom, muitos atletas aí, após esse período longo aí de inatividade, vão voltar de uma forma física não tão desejável para o seu esporte, né? Muitos atletas aí, durante esse período, estão a treinar em casa, né? Muitas vezes sem supervisão de um profissional adequado. Alguns clubes até têm fornecido alguns programas de treinamentos online ali, onde atletas de clube também participam ali via videoconferência. No entanto, esses treinos aí, eles não oferecem os mesmos benefícios, né? Eles têm uma grande limitação aí, que é a inviabilidade de implementar exercícios específicos. Mano, Júlio, seu áudio Oi? tá cortando um pouquinho. Tá cortando? Tá. Talvez tenha alguma coisa tampando o microfone aí. Beleza. Então, tem uma limitação aí, né, que é a inviabilidade de implementar exercícios específicos do esporte e também ter o contato com o terreno de jogo ali, o ambiente, né? Então, por isso, os atletas aí estão sujeitos a um insuficiente ou inapropriado estímulo de treino. Bom, então, para falar aí dos efeitos do isolamento no condicionamento físico, é importante a gente estar falando do princípio da reversibilidade do treinamento, que afirma que interromper ou reduzir o treinamento induz a uma reversão parcial ou completa das adaptações adquiridas ali com o programa de treinamento, né? Esse princípio, ele é muito relatado, ele também é chamado de detraining, ou destreinamento aí em português. E esse vai ser o grande vilão aí do condicionamento físico dos atletas durante esse período. Bom, então, o efeito do destreinamento no isolamento, né? Os atletas vivenciam períodos de transição na carreira, como ali final de temporada, nas férias depois do final da temporada, afastamento por lesão ou doença, fim de contrato, mas nada é comparável com o que a gente está vivendo aí no atual momento, né? E esse isolamento aí vai afetar, o destreinamento, né, vai afetar os diferentes sistemas fisiológicos, aí, sistema neuromuscular, cardiovascular, respiratório, músculo esquelético, e também as suas capacidades físicas, força, potência, velocidade, endurance. E como consequência aí, vai ter um déficit na performance do atleta e também um aumento do risco de lesão, visto que esse retorno aí pode não acontecer da maneira mais adequada. É uma revisão sistemática aí, realizada por Souza e colaboradores. Eles encontraram aí que as adaptações induzidas por treinamento simultâneo, isso é, um treinamento onde tem a combinação de exercícios resistidos e aeróbios, muitas vezes aí em forma de circuitos, podem ser comprometidas por um período de treinamento a curto prazo, de 4 semanas, retornando os valores ao baseline, ou seja, o cara perde todas as adaptações, os ganhos daquele período de treinamento
se ele entrar nesse período aí de treinamento, né? Então, vão ocorrer aí reduções na capacidade máxima e submáxima de exercícios em semanas após a cessação do treinamento, o declínio da função cardiovascular e de metabolismo muscular. Então, alguns possíveis efeitos aí que a gente pode estar observando a curto prazo, ou seja, de 2 a 4 semanas, é um declínio aí rápido inicial do VO2 máximo, uma diminuição na capacidade do miocárdio, diminuição na capilarização músculo-esquelética e aportando menos nutrientes e oxigênio no sistema músculo-esquelético e comprometendo suas funções, e alteração na termorregulação, fazendo com que haja uma piora da dissipação de calor corporal do atleta. Se o destreinamento aí se perdurar por mais de 4 semanas, vai continuar tendo aí um maior declínio de VO2 máxima, uma diminuição aí da capacidade aeróbia, maior reduções na capacidade submáxima de exercício, dentre outras aí consequências indesejadas para o atleta. Bom, o destreinamento aí, como que ele afeta na capacidade muscular? Os estudos aí, nos mostram que até 4 semanas é possível observar aí uma redução de força excêntrica e no tamanho das fibras musculares do tipo 2, que são as fibras de contração rápida. Se o destreinamento se permanecer aí por mais de 4 semanas, período aí afastado, se permanece por mais de 4 semanas, pode-se observar aí uma substituição de fibras do tipo 2 para fibras do tipo 1, de contração lenta, especialmente em atletas aí de esportes com características explosivas, né? Então, e aí, se continuar mesmo assim o período de treinamento, em 8 a 12 semanas, ou seja, a longo prazo aí, começa a ocorrer uma diminuição na área de secção transversa muscular, entre 7 a 12% do tamanho prévio. E sem contar que a taxa de atrofia muscular por desuso aí pode ser mais acelerada em atletas de elite, visto aí que indivíduos com maior massa muscular tendem a apresentar maior perda muscular. Então, por isso é muito importante estar realizando exercícios aí nesse período para tentar minimizar essas perdas durante o isolamento. Como que impacta na saúde mental do atleta? Muitas pessoas aí, né, as pessoas em geral, mesmo sem história prévia de ansiedade, depressão ou estresse pós-traumático, podem vir aí experienciar algum nível de estresse durante a pandemia, né? O que faz aí que seja um desafio aí para todos. E também, baseado nas evidências atuais, atletas de elite parecem experienciar uma alta prevalência de desordens mentais aí, comumente, né? Então, é algo a se preocupar durante esse período aí de isolamento. A prevalência de sintomas de desordens mentais entre atletas de elite do sexo masculino, ela pode variar aí de 5% para síndrome de burnout e uso abusivo de álcool, chegando até 45% para sintomas de ansiedade e depressão. Entre atletas aí do sexo feminino, desordens de saúde mental, em especial distúrbios alimentares, também são bastante prevalentes. Por outro lado, também os atletas aí contam com um fator de proteção, que é a prática de exercícios físicos aí regularmente, que podem ter aí significantes efeitos antidepressivos. Então, alguns sintomas de distúrbios na saúde mental dos atletas que são muito comumente relatados na literatura: desordens no sono, sintomas depressivos, ansiedade, estresse pós-traumático, distúrbios alimentares, déficit de atenção e hiperatividade, distúrbios psicóticos e bipolares, substâncias lícitas ou ilícitas, e também vícios também, como em jogos de azar, etc. Então, a suspensão da temporada e cancelamento das competições podem agravar o risco de desordens mentais para um atleta. Muitos atletas aí estavam em um período aí já longo e árduo aí de preparação para as competições. A gente tem o exemplo aí da Olimpíada de Tóquio, agora em 2020, que foi adiada. Então, isso já pode levar a consequências aí no psicológico do atleta
E esse impacto ainda pode ser maior pelo afastamento social e da rotina de treinamento. Muitos atletas aí que começaram na base ali, estão habituados a ter aquela rotina, né, de treinamento ali desde pequeno. Então, um período prolongado aí fora disso, fora do contato ali social com os seus colegas ali, pode também estar agravando esse risco de sintomas. Sem contar também que estudos nos mostram aí que atletas de elite podem experienciar um maior risco de sintomas de distúrbio mental em relação aos seus colegas de profissão, ao sofrer alguma lesão músculo-esquelética ou diminuição na performance, né? Isso acontece aí por uma série de fatores, como, por exemplo, o atleta ali, ele é extremamente cobrado e também se cobra muito por questão de rendimento, e esse período aí fora, por motivos diversos, pode levar isso, fazer com que isso seja um impacto negativo, né? Muitas vezes o atleta ali estava num período do auge físico na sua carreira, e esse período veio para acabar com isso, estava lutando por uma posição no time ali, estava conseguindo, de repente agora ele vai voltar pior, então isso tudo vai ter um impacto aí muito grande na saúde mental, né? E sem contar que desordens na saúde mental são fatores de risco para lesão e podem aumentar o risco de complicações durante a reabilitação ali do atleta. E isso aí pode estar desencadeando um perigoso contínuo, que é o seguinte: o atleta, ele está no período de treinamento, ele pode sofrer com desordens na saúde mental, isso pode aumentar o risco de lesão, e de repente, aí na volta, ele pode se lesionar e entrar novamente, sofrer novamente com essas consequências do destreinamento. E isso virar um ciclo vicioso aí, que pode afetar o atleta por longo de toda a sua carreira, né? Então, tem um impacto muito grande aí no atleta. Então, como que a gente pode estar ajudando os atletas nesse período, né? Então, vou estar falando aí do manejo da saúde do atleta durante o isolamento. Bom, um fator importante quanto ao manejo do atleta é a adesão, né? Seja ela pela frequência, isto é, se o atleta vai estar conseguindo ali, tá mantendo a prática dos treinamentos diariamente nesse período, né? Que é uma dificuldade. Também quanto à intensidade e volume. Na população geral aí, um treinamento moderado já é capaz de manter um nível aí, de alcançar objetivos aí aceitáveis, né? Mas quando a gente fala aí de atleta de alto rendimento, são necessários treinamentos de altas cargas e o mais específico do esporte possível, né? Então, se a gente quiser manter um nível de autocondicionamento físico e mental. Então, em uma pesquisa aí, onde eles entrevistaram aí 692 atletas de 15 esportes diferentes na África do Sul, aí, perguntando sobre percepções dos atletas quanto ao retorno ao esporte, manutenção do condicionamento físico e saúde nesse atual momento aí da Covid-19, eles tiveram alguns achados interessantes aí. 61% desses atletas, eles treinam sozinho comparado a atletas que treinam com monitoramento aí via videoconferência de um profissional ou junto com outros atletas aí de clube ou do mesmo esporte, né? E também 61% desses conseguem treinar diariamente, o que é uma coisa boa. 58% desses atletas têm uma autopercepção aí de intensidade moderada nos treinamentos domiciliares. 70% têm usado treinamentos domiciliares aí baseados em exercícios de peso corporal e ou aeróbios. 72% relatou que a duração dos treinamentos tem ficado entre 30 a 60 minutos, além de que um achado interessante foi que durante os momentos de lazer, a maioria, nesse período agora, atual, prefere as atividades sedentárias do que atividades ativas ali, né, no seu momento, quando não está treinando. O que mostra aí que o nível de atividade física
do atleta nesse período tem caído bastante. Então, segundo o Loturk e colaboradores, a simples orientação quanto à realização de treinamentos pliométricos, são treinamentos aí de alta intensidade e curta duração de tempo, né, que visa a explosão muscular, né, a simples orientação desse tipo de treinamento, em períodos de destreinamento, pode diminuir esses efeitos indesejados. Então, é um papel aí para profissionais estarem assumindo, né, orientar. Além de que exercícios HIIT, né, que são os treinamentos de alta intensidade, inclui exercícios de peso corporal, podem induzir adaptações nos sistemas cardiorrespiratórios e músculos esqueléticos em períodos off-season. Então, exercícios aí como corrida estacionária, burpees, que é esse exercício aqui que vai tocar um pouquinho, mountain climbers, que é esse exercício aqui, agachamentos com saltos, push-ups, que são flexões de braços aí, são ótimos exercícios aí para estarem incluindo em treinamentos domiciliares. Algumas recomendações de práticas aí para profissionais de saúde durante a atual pandemia. Orientar aí, está reforçando as medidas aí preventivas de contaminação da Covid-19, higienização das mãos, máscaras e isolamento, né, se manter isolado. Educação e aplicação de treinamento físico em casa, com preferência ali com o uso da tecnologia para promover atividades em grupos, né, para ter um contato social aí. Implementar uma cultura de constante educação e orientação quanto medidas de prevenção de lesão, essa é uma ótima oportunidade ali para a gente estar educando e conversando com o atleta sobre isso. Investir em suporte nutricional e psicológico, visto que isso é uma demanda agora nesse período, né? Os atletas tendem a ter uma dieta ali piorada, né? E com esse risco maior de desordens mentais, o psicólogo pode ajudar muito, né? A recomendação em dia ao psicólogo. E também reforçar que isso é importante para a sua performance. Então, encorajar o atleta também a utilizar essa pausa como oportunidade para desenvolvimento pessoal. Então, o atleta estudar, aprender um novo idioma, ler livros, educar também quanto à higiene do sono, visto que em períodos de off-season, atletas tendem a ter uma piora aí na qualidade do sono, né? Então, orientar quanto ao horário de acordar e de dormir, orientar sobre o ambiente onde o atleta dorme, e dentre outras recomendações aí. Então, nesse período aí, se a gente pode usar esse termo, é uma janela de oportunidade também, visto aí que é um tempo para atletas se recuperarem de lesões graves, de estresse e carga de treinamento acumulada. A gente tem visto muitos atletas aí que tiveram lesões graves, que estavam fora da temporada, né, quando se machucaram, já eram dados como fora, né, e graças a esse tempo, conseguiram voltar ainda nessa temporada para ajudar seus times. Também é um tempo raro aí para avaliação e intervenção individual de atletas, e uma ótima ferramenta aí que os profissionais podem estar usando são os questionários auto-aplicados, né? E no calendário normal é muito difícil, né? Os profissionais aí estarem fazendo essa avaliação e intervenção individual, né? Visto da demanda de atletas aí para profissionais disponíveis. E também é uma oportunidade aí de implementar programas de prevenção que às vezes não são tão viáveis ou não aderidas durante o calendário normal, né? Então, implementar programas que são facilmente aplicáveis e de baixo custo. Bom, então, nós aí separamos alguns programas de prevenções que se encaixam facilmente aplicável e de baixo custo. E a gente vai começar falando do FIFA Eleven Plus, né? A primeira sugestão aí, que é um programa aí que tem demonstrado uma significante redução de risco de diversas lesões de membro inferior aí, tem um aval da literatura, existem boas evidências para isso, e ele é consistido de alguns exercícios aí,
que são ali muito fáceis de serem executados, né? Não precisa de muitos recursos. E tem uma vantagem de que aí no canal, por exemplo, no canal da FIFA aí no YouTube, a FIFA TV, tem uma playlist onde tem os vídeos e o atleta pode estar seguindo esse exercício de forma guiada ali, assistindo os vídeos. É uma ótima alternativa aí. Também tem a flexão nórdica, que é esse exercício que a literatura também tem se tornado muito famoso aí, né? A literatura tem mostrado eficácia aí desse tipo de exercício, né? Que inclui esse exercício, um programa de prevenção para lesões de riscos, pode levar a uma significante redução, né, de risco de lesão. Então, aí, executar um protocolo de caráter progressivo, com duração de 10 semanas, com uma frequência aí de 1 a 3 vezes por semana, realizando 2 a 3 séries de 5 a 12 repetições, né, com caráter progressivo, como eu disse, pode estar trazendo esses efeitos desejados. Outro exercício também, muito legal, que é o exercício de Copenhagen, né, como podem ver aqui. É um exercício aí que na literatura tem trazido também bons efeitos, né? Então, aí uma série de 3 a 15 repetições, em 3 níveis aí de dificuldade, executado 3 vezes por semana, durante as 6 ou 8 primeiras semanas, e depois, uma vez por semana, durante as próximas 28 semanas, pode diminuir o risco de pubalgia aí em até 41%. Um outro advento aí que os profissionais de saúde podem estar aderindo é o uso da videoconferência e o teleatendimento para estar reforçando esse atendimento aí, né, essas orientações. Uma revisão sistemática aí mostrou que as intervenções via videoconferência pode trazer efeitos positivos em desfechos de saúde também quanto à satisfação dos indivíduos. Nesse estudo aqui sobre a viabilidade também aí do teleatendimento durante a pandemia aí da Covid-19, na prática aí, da medicina musculoesquelética e esportiva, né, concluiu que a expansão do teleatendimento durante a pandemia da Covid-19 foi bem recebido pela maioria dos pacientes e profissionais da área, e também sugere que é um método viável. E recentemente também o COFITO, o que é o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, autorizou aí as teleconsultas por parte aí desses profissionais. Então, é um ótimo recurso a ser explorado nesse período. Bom, então, a gente tem que tomar também alguns cuidados para a prescrição de exercícios aí nesse período. A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esportes recomenda que na presença de sinais e sintomas, como febre, tosse e dispneia, esses sintomas estiverem associados com contato prévio com uma pessoa infectada, a prática de exercício deve ser suspensa, visto que pessoas infectadas aí, sintomáticas, não é recomendável que faça exercícios físicos, né, para proteção aí do sistema cardiorrespiratório, não sobrecarregar esse sistema. E também é bom frisar, né, para todos que sempre que puder aí estar procurando um profissional aí adequado, né, para os objetivos almejados, é melhor, né? Então, tomar muito cuidado com a autoprescrição. Agora o Jonathan vai estar falando aí sobre o retorno no esporte. Bem, galera, em relação ao retorno ao esporte aí. Então, o que já está acontecendo? Algumas modalidades esportivas já estão voltando aí às suas práticas. Alguns campeonatos, como a Liga de Futebol Europa, Liga de Futebol Americano, eles já estão retomando com suas atividades. E por que isso acontece? Isso está acontecendo principalmente, né, devido aos entretenimento, né, que esses esportes eles causam, né? E, porém, será que essa retomada prematura, será que ela é o ideal de estar acontecendo? Será que tem algum risco? Quais são os desafios, né? E por causa disso, né, a organização recomendações baseado em alguns critérios. Para isso, ela formulou, né, essas 5 perguntas. A primeira,
O país sede tem documentado que a transmissão de Covid-19 ainda está ativa e altamente disseminada, o evento será realizado em um único ambiente ou em várias cidades ou países. Participarão atletas ou espectadores de diferentes países. O evento incluirá um número significante de pessoas de alto risco. O esporte é de alto risco de disseminação. Exemplo, esporte de contato. E baseado nessas cinco perguntas, cada pergunta dessa vai valer um ponto, caso a resposta seja sim, e 0 pontos, caso a resposta seja não. Depois, vai se somar, né, o score total e baseado nessa tabela, você vai analisar se o esporte é de muito baixo risco, moderado risco, alto risco ou muito alto risco. E o que a gente já está vendo aí, né, que acontece, baseado nessa tabela? Que a maioria dos esportes que estão retornando aí as atividades são de alto risco para muito alto risco. Vamos dar um exemplo aí do futebol, por exemplo. Já voltaram, né, as atividades do futebol. Aí, teoricamente, né, eles falaram que é sem torcida. Porém, as notícias que a gente já tá acompanhando aí é que fora dos estádios, os torcedores, né, estão se aglomerando. Isso também é uma causa de risco. E outro ponto importante, né, pela questão da transmissão mesmo entre um atleta e outro. Porque imagina um partido de futebol, se um desses jogadores estiver contaminado. As pesquisas têm nos mostrado que aí, durante a atividade física, a distância, né, que uma pessoa pode estar contaminando a outra é muito maior. Então, se um desses atletas, se um desses jogadores estiver contaminado, provavelmente vai estar contaminando ali tanto seus companheiros de equipe, como também, né, os adversários e todo aquele pessoal que trabalha ali, né, para que esses jogos possam acontecer. Então, isso tem que ser analisado, né, para ver se realmente essa volta prematura aí pode estar acontecendo. O slide deu um probleminha aqui, galera, mas não tem problema não. E outro ponto importante também é a questão ética, né? Essa pesquisa aqui que o Júlio também já citou, ela foi feita com 692 atletas sul-africanos. E nessa pesquisa, né, eles também analisaram esses 3 itens aí. Se a expectativa dos atletas do retorno ao esporte, 35% achavam que ia voltar de 1 a 3 meses e 50% não sabia. Analisaram também se eles estavam confortáveis e seguros, né, a estar voltando à prática esportiva. 50% desses atletas concordaram, 35% ainda eram incertos e 15% discordaram. Ou seja, é um número bem significante de atletas que eles não concordam e ainda têm um pouco de receio, né, de estar voltando à prática esportiva. E isso também vai influenciar naquela questão do índice de lesões, porque esses atletas jogando ali desconfortáveis, né, e com medo, também vai propiciar um maior índice de lesão. E eles também analisaram se eles voltariam a competir de portões fechados. 82% concordaram e 14% discordaram. Então, isso aí é uma questão que também deve ser analisada, né? Essa questão aí ética. E, pessoal, outra coisa importante também, como eu já falei, esses atletas, eles são conscientes. Essa questão do isolamento social, com essa questão, né? Eles vão mudar totalmente seus hábitos. Quer dizer, eles vão adquirir novos hábitos, vão mudar completamente seu cotidiano daquilo que eles estavam acostumados antes do isolamento social, que é aquela rotina de treinamento e tal, que também tem todo um preparo psicológico. Então, com essa volta aí repentina, com essa volta súbita, é importante também que esses atletas tenham um tempo ali para estar se adaptando, não ir com um treinamento muito pesado para eles, né? E também, né, aquela questão da readaptação fisiológica, né? Que seria aí uma das coisas mais importantes. Por quê? O que acontece? Esses atletas aí, ao longo de suas carreiras, normalmente eles ficam ali entre um mês e meio, né? Em um período de férias, né? Então, acaba ali a temporada, eles ficam ali um mês e meio de férias com sua família, fazendo atividades ali que eles acharam melhor. Depois, eles voltam para suas equipes, né? E aí faz toda uma avaliação, faz toda uma preparação ali física e mental para só depois
está voltando aí com as competições, né? Que são competições aí de alto rendimento também. E um exemplo que a gente tem disso, né? Foi em 2011 que esses atletas da Liga de Futebol Americano, eles tiveram que ficar aí 3 meses parados, 3 meses fora. E quando voltou a acontecer a competição, o índice de lesão no tendão do calcâneo aumentou 6 vezes. Então, é uma coisa que também a gente está tendo que também tá analisando essa questão. E também, e aqui esse gráfico, aqui nós vamos ter 2 gráficos aqui, pessoal. Esses 2 gráficos, eles vão nos mostrar, o primeiro gráfico vai nos mostrar o que seria o ideal, né, para estar acontecendo esse retorno ao esporte, e o segundo gráfico, ele vai nos mostrar o que realmente está acontecendo. Então, esse primeiro gráfico aí, ele é um gráfico de tempo por carga. Ele vai estar avaliando a intensidade desse treinamento. Então, a barrinha amarela aí, ela vai representar o treinamento geral. E a barrinha vermelha, o treinamento específico. O treinamento geral, galera, seria treinamento como corrida, musculação e etc., né? Mais voltado em funcionamento físico. E o treinamento específico, o que seria o treinamento específico? Por exemplo, futebol. O treinamento específico de futebol seria ali atividades com a bola, corrida, toque, passe, chute, mudança de direção e etc. Então, deveria estar acontecendo da seguinte maneira, igual essa primeira barrinha amarela aí. Esse condicionamento ele teria que começar com intensidade menor, primeiro só ali com treinamentos generalizados, né? E só depois ele ia tá aumentando esse volume de treinamento, e aos poucos seria inserido, né, esse treinamento específico. E também muito importante seria a questão do monitoramento, né, do sono e também do suporte nutricional que esses atletas teriam que estar tendo, né? Isso seria o ideal para estar acontecendo. E agora, olhando para o segundo gráfico, ele está nos mostrando o que realmente está acontecendo. Então, a gente pode ver aí que desde o começo, esses atletas já estão começando aí com a capacidade, com volume de treinamento um pouco mais alto, e também que desde o início já se está incluindo, né, os exercícios de treinamento específico, o vermelhinho aí. E por que que não é ideal que comece esses treinamentos específicos aí desde o começo? Porque esses treinamentos por si só, né, eles são de uma intensidade maior e eles impõem ao sistema músculo esquelético, tanto quanto o cardiorrespiratório, eles vão impor uma maior demanda. Então, aí, eles têm uma intensidade maior, né? Então, isso é uma coisa que deveria ser analisado. E agora, nós vamos mostrar para vocês um pouquinho, né, de algumas notícias, né, que a literatura aí já vinha previndo que fosse acontecer com esse retorno súbito ao esporte. Por exemplo, aí, 8 jogadores sentem lesões nas 6 primeiras partidas do campeonato alemão. Retorno ao futebol no campeonato alemão resultou em 14 lesões. E a outra aí, Osasuna registrou 5 lesões musculares em apenas 2 dias de jogos. Então, essa aí é uma notícia bem alarmante do que está acontecendo com o retorno ao esporte. Agora, outra questão que a gente também não poderia estar deixando de abordar, estou falando um pouco rápido, galera, caso alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando aí nos comentários, que eu estou lendo aqui também. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da avaliação cardiovascular. Por que essa avaliação é uma avaliação de suma importância, né, para que esses atletas estejam voltando ao esporte? É uma avaliação que ela deve ser feita aí em parceria, né, com diversos profissionais da equipe, e para estar analisando realmente, né, como é que está o condicionamento cardiorrespiratório desses atletas, se depois desse longo período de tempo aí, se eles desenvolveram alguma patologia, algum problema ali cardíaco. E agora, aí, em relação ao Covid mesmo, o que acontece? Uma das complicações do Covid-19 vai ser a possibilidade de miocardite. E a miocardite, ela também, né, por incrível que pareça, ela é a principal, né, causa de morte súbita no esporte de alto rendimento. Então, esse aí é um grande risco que esses atletas vão estar sofrendo aí durante essa volta súbita.
E vale lembrar também, e para isso, devido a essas condições, foi desenvolvido, né, esse questionário. Esse questionário não, esse modelo, né, esse modelo de avaliação, que chama o modelo Somauro. Esse modelo, quem que ele vai estar atendendo? Ele vai estar atendendo aqueles, tipo assim, atletas em geral, e também aqueles atletas ali que podem ter contraído a Covid, porém foram assintomáticos. Porque isso tem uma alta probabilidade de estar acontecendo, porque normalmente atleta ele vai ter uma boa manutenção da saúde, ele vai ter um bom condicionamento cardiovascular e também respiratório. Então existe uma grande possibilidade deles contrair a Covid, porém não mostrar sintomas. E esse modelo ele é baseado nesses 3 itens aí. Primeiro, o atleta vai ter que fazer um questionário, né, baseado nos sintomas, um questionário bem detalhado. Depois, ele vai ter que fazer exame de sangue, né, PCR e tropomina de alta sensibilidade. E, por último, ele vai ter que realizar um eletrocardiograma. Porém, esse modelo, pessoal, é o seguinte, para atletas que tiveram complicações, que tiveram que ser hospitalizados, eles vão ter que fazer uma avaliação aí bem mais detalhada, com mais exames, para estar avaliando, né, a real condição desses atletas. E também, né, como agora em relação aí aos cuidados que a gente vai ter que ter com esses atletas infectados. Como eu já falei, que a prática esportiva, algumas modalidades esportivas, elas já estão voltando, outras estão por voltar, e também como a gente sabe que esse problema, ele provavelmente ele só vai se resolver quando for desenvolvida uma vacina que seja realmente eficaz. Então, o que vai acontecer? É importante, né, que a gente já tenha aí em mente, né, algumas estratégias para estar gerenciando essa situação da melhor forma possível. Para isso, né, é necessário ter alguns cuidados básicos, como analisando se algum atleta ou pessoa da equipe ali está tendo alguns sintomas, está aferindo a temperatura desses atletas também ali diariamente, e caso algum desses atletas, se ele apresentar sintomas, tanto atletas como pessoas ali da equipe técnica, caso ele apresentar alguns sintomas, então vai ser necessário que esses atletas sejam isolados, né, por um período aí de 14 dias, eles realizem o teste também para influenza e para pneumonia bacterial, e também o teste para COVID. E agora, em relação aí aqueles atletas que foram contaminados, porém foram contaminados de uma maneira mais grave, tiveram que ser hospitalizados e tiveram teve que ter, vai ter que ter um maior cuidado, né, para esses atletas para estar retornando. Para isso, foi criado, né, um protocolo, chama protocolo de retorno ao esporte. Esse protocolo ele foi uma recomendação se eu não me engano, ele foi desenvolvido, né, por Elliott e colaboradores. Ele foi baseado em guidelines do Reino Unido e também da opinião de experts, né, para estar fazendo a avaliação desses atletas aí que foram acometidos pela doença de uma forma mais grave. Para isso, e para estar realizando esse protocolo, primeiro, esses atletas, eles vão ter que ter cumprido, né, alguns pré-requisitos. Primeiro, ele vai ter que ser capaz de caminhar 500 metros ou mais, sem ter dispneia, nem fadiga excessiva. Ele também vai ter que estar há 10 dias aí em repouso e 7 dias livre dos sintomas. E também vai ser importante, né, que tenha sido monitorando sono, nutrição e também a autopercepção do esforço desses atletas. Caso esse atleta estiver realizando esse protocolo e ele sentir, né, algum sintoma novamente, então ele vai ter que esperar 24 horas e depois vai ter que voltar a fazer o protocolo, né, do estágio anterior ao que ele sentiu os sintomas. Ô, Júlio, pode voltar um pouquinho naquele slide lá que eu deixei passar?
Eu acho que é uns 3 slides antes desse aí. Mais um. Esqueci, acho que fiquei nervoso, galera. Agora, em relação... Essas aqui são algumas notícias, né, que a gente colocou para mostrar como é alarmante essa questão aí da retorno ao esporte. Porque no Brasil, nem retornou completamente ainda esses esportes. Começaram a ter ali alguns treinamentos, alguns rumores que iam voltar. E essas aí são as notícias que a gente tem. Vasco anuncia que 16 atletas testaram positivo para o Covid. Flamengo também teve aí 38 casos. Então, isso é um questionamento, né, que a gente tem que fazer. Será que tantos outros países, né, mas principalmente o Brasil, que está nessa fase de alta disseminação do vírus, será que nós estamos preparados para estar voltando à prática esportiva? Então, é isso aí, pessoal. Agora, o Júlio vai explicar para vocês um pouquinho mais a fundo aí sobre essa questão do retorno ao esporte dos atletas que tiveram complicações maiores e tiveram que ser hospitalizados. Deixei passar alguma coisa aí, Júlio? Só deu um problema aqui na telepatia aqui para passar o slide, mas foi bom. A gente tá com um probleminha no slide aí, galera. Aí o Júlio que tá passando os slides e fiquei perdido um pouco aí. Não, valeu, foi bom demais, Jonathan. Valeu demais. Então, pessoal, eu vou estar falando desse protocolo aí de retorno gradual ao esporte, né, que foi um protocolo sugerido por Elliot e alguns colaboradores. Foi baseado aí em alguns guidelines do Reino Unido, junto com opiniões de experts sobre tudo que a gente tem atualmente aí, né? Bom, para participar, tem tá fazendo esses pré-requisitos, como o Jonathan falou, né? E ele é feito para os atletas ali que não tiveram a Covid-19 na forma grave, né? Teve que ser hospitalizado, para aqueles que tiveram ali uma forma leve ou moderada da doença. Então, esse protocolo, é importante frisar que ele é realizado aí sempre sob revisão médica, durante todos os estágios, tá? Então, ele é o seguinte, ele é constituído aí por 6 estágios, tá? E aqui, a gente pode ver aqui nas colunas, os estágios, e nas linhas aqui as variáveis que é preciso estar analisando. Bom, então vamos lá. O atleta, ele teve lá os sintomas da Covid-19, foi afastado. Como é que você vai voltar ele? Qual que é aí a linha de raciocínio, né? No estágio 1 aí, que ele deve durar aí pelo menos 10 dias, esse atleta, ele deve ali ficar um repouso mínimo aí, né? Estimular ele a fazer algumas atividades de vida diária, caminhar ali dentro de casa, de repente aí na área ali da casa dele. A duração, né, desse estágio aí, cerca de 10 dias. O objetivo desse estágio para ir para o próximo é permitir a recuperação, tá, dos sintomas e também proteger o sistema cardiorrespiratório de uma demanda aí maior, né, com exercícios e tal. Para monitorar aí essas variáveis, né, durante esse estágio, você vai estar observando aí, vai estar coletando os sintomas subjetivos, ou seja, o relato dos sintomas que o atleta tem sentido. Você vai estar avaliando a frequência cardíaca de repouso e também você vai estar aplicando um questionário aí de preparação psicológica para retornar ao esporte, né, que é questionário aí que avalia se se o atleta se sente preparado para estar voltando. Se ele cumprir o objetivo, você vai para o estágio 2. O estágio 2, o tipo de atividade é uma atividade mais light aí. Os exercícios, né, que você vai orientar ele a fazer são uma caminhadinha leve, uma corrida estacionária e não recomendar exercício resistido, tá? Essas atividades, esses exercícios, eles devem estar aí atingindo até, no máximo, aí 70% da frequência cardíaca máxima, com duração aí, de cada período aí, de cada treinamento, de até 15 minutos. O objetivo para passar para o próximo estágio é
aumentar aí a frequência cardíaca aí de trabalho, né? E para monitorar essas variáveis, vai utilizar aqueles mesmos critérios, né? Sintoma, autorrelato de sintomas da Covid-19, frequência cardíaca de repouso, questionário sobre preparação psicológica de retorno, e aí você vai, nesse estágio, começar a aplicar a escala de percepção de esforço, né? A escala de Borg. E a partir desse estágio para frente, você vai estar sempre utilizando essas medidas aí, tá? Então, beleza. Então, o cara conseguiu aumentar ali, conseguiu cumprir o objetivo, você passa para o estágio 3, que ele requer aí pelo menos um dia. Nos treinamentos, você vai aumentar a frequência, então o atleta vai fazer aí o treinamento mais vezes na semana. Nesse treino, tá, você vai implementar aí alguns movimentos aí mais simples que se aproximam do esporte no qual ele pratica, né, ele trabalha. Aí você aumenta aí a frequência cardíaca máxima aí de trabalho, a frequência cardíaca de trabalho, né, você vai aí chegar até 80% da frequência cardíaca máxima. A duração também aumenta nesse estágio, vai para 30 minutos aí por sessão de treinamento. O objetivo desse estágio, para que você possa passar para o próximo, é aumentar a carga gradualmente desses exercícios e estar ali administrando e avaliando os sintomas de fadiga, né? Visto que o atleta com sintomas aí da Covid-19 pode apresentar aí dispneia excessiva, fadiga excessiva, tá? Então, se ele cumprir o objetivo, você vai para o estágio 3B, que também requer um dia, cerca de um dia aí, e nesse estágio ali você vai aumentar a duração do treinamento, o tipo de exercício, você vai progredir ali para movimentos mais complexos também, voltados ali para o esporte, e a frequência cardíaca aí que você vai trabalhar é até 80% também da frequência cardíaca máxima. A duração, né, vai aumentar, como foi dito antes, para até 45 minutos em cada sessão de treinamento. E o objetivo aqui é deixar o atleta apto a fazer exercícios de coordenação e também para treinamentos ali, tá apto para fazer treinamentos táticos, de dribles, né, de habilidades ali específicas de esporte, né, movimentos específicos. Aí o estágio 4 seria mais ou menos ali o treino separado, né, quando o atleta está voltando ali, ele treina separado do grupo. Você vai aumentar a intensidade do treinamento, tá? Então, ele vai estar realizando ali as atividades de treinos normais, porém, de forma separada, em até aí 80% da frequência cardíaca máxima, chegando aí a sessão de treinamentos em até 1 hora, cada sessão. E o objetivo aqui, para estar passando para o próximo estágio, que ele se sinta mais confiável para voltar, né? Vai estar avaliando lá, através da escala de preparação psicológica de retorno, e avaliar as habilidades ali, se ele está conseguindo fazer todos os movimentos necessários ali do esporte, tá? Nesse estágio aqui, ele requer pelo menos aí 2 dias. Se ele cumprir o objetivo, ele vai para o estágio 6, que é treinar com o grupo, né? Então, é isso, ele vai treinar com o grupo e tal, só que você vai estar avaliando, né, fazendo avaliação especial com ele ali, para ver se está tudo ok. Se ele tiver tudo ok aí em questão de sintomas, preparado para voltar psicologicamente falando, né, aí você pode retorná-lo para a competição ali, normal, ele pode voltar a jogar a competição. Tá? Então, como conclusão aí da nossa apresentação, os tópicos mais importantes aí, né, atletas sofrerão impactos físicos e mentais por causa do isolamento. O destreinamento pode predispor os atletas a problemas de condicionamento físico e maior risco de lesão. Então, exercícios domiciliares aí pode ajudar na manutenção da saúde do atleta durante o confinamento. A equipe multidisciplinar deve buscar respeitar o tempo de adaptação ao treinamento de cada atleta para um retorno mais seguro. Organizadores de eventos esportivos devem considerar toda a conjuntura do país sede durante a pandemia
e garantir todas as medidas de segurança aos participantes, né? Participantes, se entende aí, atletas, staff médica ali, né? E também da população. E também atletas com suspeita ou infectados pela Covid-19, medidas de segurança aí para toda a equipe, né? Devem ser tomadas, né? E também adotar aí o retorno do esporte de forma gradual. Bom, pessoal, gostaria de estar agradecendo aí. Só agradecer aqui, Diogo. Gostaria de estar agradecendo aí toda a live, tá? A nossa Liga Esportiva aqui, todos os membros aí que ajudaram aí na nossa montagem do trabalho, discutiram com a gente, então foram parte essencial aí. Agradecer a nossa coordenadora também, a Luciana De Michelis, por todo o apoio que ela nos dá também. E também eu gostaria de estar pedindo aí para vocês estarem acompanhando a gente, nosso trabalho aí um pouquinho, pelo Instagram, seguindo aí, @lifeufvjm. Essas foram nossas referências. Obrigado. Aí, se alguém tiver alguma dúvida aí... Então, galera, agradecer também a empresa Júnior, né, Inovação, pela oportunidade. Valeu demais. E agora, em relação à pergunta aí do Wesley. Então, como eu falei lá no começo, né, que aquelas sociedades científicas tinham liberado guias e também relatórios, né, sobre essa questão da... Qual foi a pergunta, Jô? Qual foi a pergunta? A pergunta dele... Olha aí no comentário. Vai no live e comenta isso aí, que você vai ver. Pessoal, em amadores, existe essa preocupação na literatura, visto que são poucos testados e a avaliação cardíaca pode ser pouco acessível. Então, como eu falei lá no começo, né, o Colégio Americano de Medicina Esportiva e a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte, como eu falei que eles tinham liberado, né, alguns guias e relatórios, né, foi justamente para isso. Eles enfatizaram a importância da atividade física e nesses guias eles liberaram um questionário, né, triagem pré-exercício, que é um questionário um pouco menos rigoroso e justamente para atender esses atletas amadores. Esse questionário é um pouquinho grande, ele é um questionário baseado nos sintomas, que inclui febre, tosse, também se a pessoa teve contato com alguém ali que foi diagnosticado, e aí a partir desse questionário ele tem um score, e a gente vai avaliar se a pessoa, mesmo sendo amador, né, se ela vai poder estar voltando à prática esportiva ou não. E também teve o questionamento do Clebinho aí, foi a questão se os clubes brasileiros, né, eles estão seguindo esse protocolo. O que acontece? Esse protocolo ele é justamente aí uma recomendação, né, que a literatura indica para que esteja acontecendo. Porém, como eu mostrei, né, aquelas notícias lá, o que a gente vê, visto os dados, as coisas que estão acontecendo, é que eles não estão seguindo, né, essas recomendações, tanto da OMS, tanto outros protocolos que a literatura aí disponibilizou. É isso aí, eu acho. Tem mais alguma pergunta aí? Não? Acho que não. Tá. Então, para quem ficou aí até o fim... Ana. Oi, pode falar. Pode falar? Pode falar. Para quem ficou aí até o final, galera, a gente preparou aí uma surpresa aí, tá? Aqui, ó. Vou apresentar aqui, vai ficar bonitinho. Nós da Life, né, estamos aí realizando aí, né, no próximo dia 24 e 25 de julho, o primeiro webinar beneficente aí da nossa liga, onde a gente vai estar aí arrecadando recurso para estar doando para alguns discentes aqui da UFVJM que estão em situação aí delicada financeiramente. Então, a gente vai estar arrecadando e doando bolsas, cestas básicas para essas pessoas aí. E eu gostaria de convidar a todos aí que estão assistindo para estar participando, tá?
A gente vai estar contando aí com um corpo de palestrantes aí muito bom, mais alto nível aí, encabeçado aí pela nossa coordenadora, Luciana De Michelis, tá? Então, como prêmio aí, né? Como uma lembrança aí, em parceria com a empresa Júnior, a gente vai estar sorteando, tá? Uma vaga, então aí nesse nosso evento. Então a Ana vai estar falando aí o que tem que fazer para estar participando, tá bom? Vai lá, Ana. Ei, pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer a live e agradecer a você, Júlio, Jonathan. Foi incrível, foi maravilhoso. Pessoal, a live nos deu essa oportunidade de poder sortear para vocês um ingresso para esse evento maravilhoso que eles estão planejando. E são passos simples para poder participar desse sorteio. Tem que seguir a live, o Instagram da live, o Instagram da empresa, comentar na arte que a gente vai divulgar. E poder ajudar o evento, divulgar a arte do evento que a live disponibiliza lá no Instagram deles. É bem simples. E é isso. Boa noite a todos. Muito obrigada por terem participado do nosso... Valeu, galera. Muito obrigado. Falou, até a próxima.